Salve, salve meu povo, professor Diogo Xavier na área para mais uma aula de conhecimentos gerais para o concurso da Polícia Militar de Sergipe. Aqui no nosso canal a gente está trabalhando o conteúdo completo, tanto de conhecimentos gerais quanto de atualidades. Hoje nós vamos falar sobre dinâmica populacional. Isso entra naquela parte mais voltada para geografia de Sergipe, né? Como a gente consegue entender isso especificamente para o seu concurso, beleza? Dizer que tem muita gente, eu tô vendo aí, que tá um pouco preocupado por conta dessa questão das inscrições e tal. Gente, sigam estudando. Essa é a minha dica. Mesmo que a banca disse que não vai adiar a prova nem nada, possa ser que aconteça, a gente sabe, mas você tem que seguir estudando e se preparando, porque o edital não vai mudar. Então, quanto mais tempo você conseguir se preparar, melhor para sua aprovação, beleza? Não fique assim, preocupado ou tenso, não vou parar de estudar porque a prova vai ser anulada. Isso não vai acontecer. Eu acredito que o rito do concurso vai seguir normal. Se tiver alguma mudança, vai ser um adiamento de prova. O que você vai fazer? Você vai seguir estudando, beleza? Tranquilo? É isso. Dizer que nós temos a nossa apostila disponível, que é um material em PDF, com conteúdo e questões. Você pode adquirir esse material falando aqui comigo através do WhatsApp, beleza? Teremos também o nosso aulão de revisão online, questões. Nós vamos ter várias questões de história, geografia e atualidades. Então, quer o aulão, quer a apostila? Falar comigo aqui através do WhatsApp. E não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer, beleza? Vamos embora diretamente para o nosso conteúdo. Vê só, quando a gente fala sobre dinâmica populacional, que é o que tem lá no edital de vocês, a gente precisa entender que isso tem a ver com a forma como a demografia da região vai acontecer. Então, o estado de Sergipe, ele tem 2,2 milhões de habitantes, tá certo? Ele tem 2,2 milhões de habitantes. E isso não coloca ele como um estado muito populoso, mas também não é um dos estados menos com a densidade populacional do Brasil, uma das menores densidades. Por quê? Porque é um estado pequeno, como a gente já falou nas outras aulas, tá certo? Nós temos estados onde a densidade populacional ela é muito menor. O que é isso, pessoal? Vê só. População é a quantidade absoluta, 2,2 milhões. Densidade populacional é a população dividida pela extensão territorial, certo? Então, Sergipe não é um dos estados de menor densidade populacional. Muito cuidado com isso na hora da sua prova, beleza? O estado de Sergipe tem a sua capital, Aracaju, com 27% da população do estado. Então, é uma concentração muito grande. Beleza, pessoal? É uma concentração muito grande. Tem mais de 600 mil habitantes a cidade de Aracaju, que é a capital. Então, quase um terço ali, né, arredondando um pouco para cima, quase um terço da população de Sergipe mora em Aracaju. E isso já denota uma coisa que é muito importante. Onde está concentrada a maior parte da população do estado de Sergipe? No litoral. Isso é uma coisa importante para você. Lembra que a gente falou nas outras aulas? Litoral, agreste, sertão. Onde está localizada a maior parte da população? Litoral. Tá certo? Isto é bastante importante. Em Aracaju, na sua região metropolitana, ali também está, como tem mais pessoas, a população é muito maior, o que também tem ali em grande quantidade? Você vai ter também uma lógica de mais serviços, mais redes urbanas, que é um conteúdo que a gente ainda vai falar sobre isso, né, sobre essa localização, mais dinâmica de economia, tudo está mais concentrado nesse lugar, já que você tem a maior população, entendeu? Então essas informações elas são importantes para você pensar. E aí vem outra coisa que também é muito importante, que é a taxa de crescimento populacional. Sergipe, no último censo, diminuiu o crescimento populacional. Então veja, ainda está crescendo, mas crescendo menos. Não é o estado que menos cresce no Brasil, tá? Inclusive porque tem estados que o crescimento populacional é bem pequeno, inclusive no próprio Nordeste. Sergipe cresce, mas cresce numa taxa menor. Por que isso é importante, minha gente? Porque o Brasil vive um momento de mudança da sua pirâmide etária e Sergipe está localizado nisso. Vejo, por exemplo, a banca cobrando isso. Cobrando o quê? A lógica do concentração populacional no litoral. Isso é uma coisa que a banca pode cobrar para vocês muito bem. E vejo também ela colocando essa questão da pirâmide etária. O que é isso? A gente tinha uma população massiva, isso há 20 anos atrás, massiva, e para trás ainda, né? Massivamente de crianças, adolescentes e jovens, alguns adultos e pouquíssimos idosos. Por isso, uma pirâmide. A população ela está diminuindo o seu ritmo de crescimento. Inclusive, pesquisas apontam que em algum tempo a população brasileira ela vai começar a decair.
Não é crescer pouco, é decair. Por quê? As pessoas estão tendo menos filhos, isso é um dado. Então, está tendo uma menor taxa de fecundidade. É só você analisar que seus pais, tios, avós tinham 7, 8, 10 filhos e agora a turma tem um filho, né? 2. Quem tem 3 filhos, a turma tem 3 filhos. Não é verdade? Antigamente a pessoa ter 7 filhos era comum. Então a taxa de fecundidade está caindo. Então duas coisas que são importantes aqui para você entender sobre dinâmica populacional. Importante. A primeira, a taxa de fecundidade está decaindo. Isso significa que a população está diminuindo o ritmo de crescimento. 2, a pirâmide etária está mudando. Então nós estamos tendo mais idosos. Cada vez mais nós temos mais idosos. A população está vivendo mais. Isso significa que está tendo uma modificação dessa pirâmide. Então, se antes era assim, agora a gente tem uma modificação, porque tem menos crianças e agora vão tendo mais idosos, tá? Proporcionalmente, a gente ainda tem mais crianças do que idosos, tá? Mas não é tão grande a diferença. Vocês estão me entendendo isso, pessoal? Então, essa lógica, para você conseguir entender essa pirâmide etária, ela é muito importante. Por quê? Isso tem a ver com aposentadoria, BPC, regras da Previdência, tudo isso que interfere no nosso país, tá certo? Pausa para água. E para dizer que você tem duas formas de ajudar o nosso canal a crescer. A primeira, curta, comente e compartilhe. Não passe por esse vídeo sem deixar aquela curtida, sem deixar aquele comentário. Dá uma olhada aí para ver se tu já segue o canal. Dá uma olhada aí. Aí tu vai, se inscreve, ativa o sininho. Por quê? Porque quando sai um vídeo, você é notificado. A outra forma de você ajudar o nosso canal é adquirindo um dos nossos materiais. Fala comigo aqui no WhatsApp, professor, eu quero apostila, professor, eu quero o aluno de revisão. Ou também você pode contribuir com o nosso canal através do Pix. Com contribuição de qualquer valor, você consegue ajudar essa nossa ferramenta gratuita a se expandir e melhorar cada vez mais. Beleza? Vamos embora. E aí, então a gente falou sobre a atualidade. A gente falou sobre como se localizou isso na história do Sergipe, né? Mas no momento atual, como é que a gente vê a dinâmica populacional desse momento. Mas a gente precisa entender também o seguinte, que existe uma formação da população muito baseada no que foi os anos 50, 60, 70, que tem a ver com o êxodo rural. Então veja só, todo mundo aqui deve ter ouvido falar já sobre o êxodo rural, que é o quê? Milhões de sertanejos nordestinos, mais precisamente, assim, né? Nordestinos e tal, indo para o sul-sudeste, mais especificamente São Paulo, Rio e para a construção de Brasília, ok? Muitos também saíram do interior para o litoral, certo? Provavelmente você tem uma família que veio do interior e agora mora no litoral, né? Isso é muito comum no Nordeste. A gente tem aquela lógica de o avô era do sertão e aí a família veio toda para cá, ou então aquela família que tem uma parte ainda no interior e aí quando é São João a pessoa vai para lá. Por que eu quero que você entenda isso? Ou você tem uma família assim, ou você conhece gente que tem uma família assim, ou seja, não, minha família materna é do interior tal, é de Itabaiana, por exemplo, seja, de tal interior, aí quando é no São João, então quando é uma festa, às vezes Natal agora, né, as pessoas vão para lá. Isso acontece por quê? Porque a gente teve uma dinâmica populacional, sobretudo nos anos 40, 50, 60, nos anos 70 também tivemos um pouco, mas sobretudo nessa época de migração do interior para o sul-sudeste ou para as capitais. Então isso é uma dinâmica que causa uma mudança de quê? Aumento populacional no litoral, tá certo? E uma herança ainda presente nessa dinâmica do interior do estado, dessa presença sertaneja na vida nordestina, ainda muito comum, ainda muito presente e latente nesse processo, tudo bem? Então isso é uma coisa importante para a gente entender sobre essas dinâmicas, para a gente entender um pouquinho como isso se localiza e como se formou a população, tá certo? Aí a gente consegue lembrar das músicas de Luiz Gonzaga. Música ajuda muito. Lá no meu pé de serra deixei ficar meu coração, ai que saudade tem, eu vou voltar pro meu sertão. O que é isso? É o migrante, é o retirante, aquele que teve que sair, mas deixou o coração lá no pé de serra. Entendeu isso, minha gente? É a dinâmica populacional de migrações urbanas. Agora, isso acabou completamente? Não. A gente tem uma coisa muito comum. Quando é para fora do Brasil, a gente costuma chamar de fuga de cérebros. Mas a gente pode chamar um pouco disso também, que é o quê? Quando as pessoas têm que sair do estado para conseguir melhores condições de vida. Então, é muito comum a pessoa, às vezes faz
uma graduação na Universidade Federal de Sergipe, mas aí para fazer um mestrado, um doutorado, ela tem que ir para onde? São Paulo, Rio, migrar para outro lugar. Não é assim? Isto é bem comum. Ou alguém que tem uma formação boa e aí a proposta de emprego que ela consegue é em São Paulo, é no Rio, ou às vezes na Bahia, ou às vezes no sul do país, ou às vezes fora do país também. Então, o que eu quero colocar com isso? Que você entenda também sobre dinâmica populacional. A banca pode cobrar uma coisa para você dizendo o seguinte: o não investimento na educação propriamente dito, o não investimento nessa dinâmica que está aí localizada, ela favorece que muitas pessoas, inclusive mão de obra qualificada, saia do estado de Sergipe. Entendeu? Isso tem a ver com o quê? É dinâmica populacional que reflete em educação e também na economia. Porque se eu formo um bom profissional e ele sai, eu perdi. Entenderam isso? Então eu quero que você entenda isso, que é um aprofundamento, mas para você conseguir compreender como a gente pode e tem, na verdade, perca de cérebros por conta disso. Agora acontece só em Sergipe? Não. Isto acontece no Nordeste inteiro. A gente sabe que isso acontece basicamente no Nordeste todo. Assim como também muitas pessoas que vêm do interior para estudar na capital. A gente sabe que teve uma política de expansão das universidades, né, e tudo mais, que tem universidades no interior, mas isso ainda é bem comum. As pessoas saem do interior e vêm para cá. Ou fazem uma graduação, mas não encontram o mercado de trabalho lá. Vêm para Aracaju, para a região metropolitana, para poder trabalhar. Entenderam, meu povo? Beleza? É isso. Durante a semana tem mais aula, atualidade, conhecimentos gerais. Vamos embora estudar, que a prova daqui a pouco está chegando. É isso, tamo junto e forte abraço.